lembro que há 2 anos Deus nos deu a oportunidade, a minha família, de conhecermos o Natal Luz, lá na cidade de Gramado. Sabe, um local muito bonito, uma programação muito bem montada, comida muito boa, não é? Você vai e volta maior. E aí, fomos, adoramos, foi um momento de família muito bom, mas teve algo que chamou a nossa atenção enquanto estávamos lá. Particularmente, a minha atenção e a da minha esposa. Era que havia uma disputa entre quem era a principal celebridade, vamos dizer assim, daquela comemoração. Quem era o protagonista? Se era Papai Noel ou se era o Menino Jesus. Nos espetáculos, na decoração, nas cantatas, ficávamos contabilizando quem é que aparecia mais. Papai Noel acabou ganhando. Mas eu acho engraçado que sempre que chegamos nessa data, nesse mês, essa discussão se levanta até entre os cristãos. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Será que o sentido do Natal é isso que está sendo pregado aí fora? Essa figura mítica do Papai Noel? Esse costume que foi colocado pela mentalidade capitalista de dar presentes, que a gente critica, mas acaba dando presente do mesmo jeito para os meninos, se não é problema? Ou é o nascimento de Jesus Cristo? E, sinceramente, irmãos, eu acho que para nós que somos cristãos, essa discussão não tem muito sentido. É óbvio que Papai Noel não pode ser o significado do Natal. Essa discussão só tem sentido para minha filha, que depois que foi lá em Gramado, a mãe tentou convencê-la de que Papai Noel não existia, e ela disse: existe sim, eu fui na casa dele, lá em Gramado, lembra? Então, essa discussão é uma discussão oca, ela se desfaz. Mas existe uma outra discussão que eu creio ser relevante para nós, não apenas nessa noite. É a discussão a respeito de que Jesus nós celebramos no Natal. De fato, o Natal, como vimos aqui nessa belíssima cantata, é o momento em que celebramos o nascimento de um menino que foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas é possível olhar para esse nascimento, para essa pessoa, para essa criança, e deter-se apenas nas questões históricas, lembrar que ele nasceu e crer que ele nasceu, entrar nas discussões que envolvem os aspectos, os detalhes presentes em toda essa narrativa, se de fato foi no dia 25 de dezembro, que provavelmente não foi, se haviam 3 pastores ou 3 reis magos, etc., e ficamos nos prendendo desses detalhes, ou apenas observando aquilo que aconteceu. É possível olhar para Jesus, para a história de Jesus, admirar essa pessoa, aprender com ela, achar interessantíssimo o exemplo que ela dá de paz, de ética, de bondade, etc., 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 e ainda assim apenas contemplar essa história. Essa é uma opção. A outra é entender que o Natal não é apenas a história do nascimento de Jesus. É a história do nascimento de Jesus que faz uma diferença profunda na nossa própria história. É a história de um Deus que nasceu e que foi prometido como uma criança que viria e que seria chamada de Emanuel, que significa Deus conosco. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite com vocês. Eu não tenho a expectativa de trazer nada novo aqui para a igreja, nenhum insight ou interpretação que ninguém nunca viu aqui a respeito do Natal. Na verdade, eu vou falar de coisas muito simples, que provavelmente todos vocês já sabem e já ouviram. Mas eu vou falar de verdades fundamentais, que precisamos constantemente relembrar e meditar. E eu quero convidar vocês a ler comigo o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, para meditarmos sobre esse tema. Serei breve, lembrando que ser breve é uma promessa que os pastores geralmente costumam quebrar. O pessoal brinca que quando o pastor está perto de terminar um culto e diz: eu já estou acabando, você pode contar 20 minutos mais para frente.
mas eu creio que mesmo numa mensagem não muito longa, por conta de toda celebração que já tivemos, Deus vai falar conosco nessa noite. João, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Feche seus olhos por um instante. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos nos submeter à Tua presença que é real aqui nesse lugar. Te peço, Espírito Santo de Deus, que apesar de nós, o Senhor nos abençoe com a Tua doce voz, que a Tua palavra possa encontrar no coração de cada um dos Teus filhos e filhas aqui presente um terreno fértil, onde ela possa cair, criar raízes, crescer e frutificar. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém. O Evangelho de João, de todos os 4 evangelhos que temos na Bíblia, é o que apresenta de maneira mais clara Jesus Cristo como Salvador do mundo inteiro. Esse evangelho ele começa no capítulo 1, já mostrando que Jesus é de fato Deus e que ele veio para salvar aqueles a quem ele havia escolhido. Em João capítulo 1, verso 12, a palavra do Senhor diz que todos aqueles que o receberam, receberam também o poder de serem chamados filhos de Deus. No capítulo 2 do Evangelho de João, nós vemos que, por meio dos seus sinais, da sua obra, o nome de Jesus começa a ser conhecido, tanto pelas pessoas mais simples, como por aqueles que governavam e que eram autoridade na nação de Israel. Entre eles estava o personagem que nós vimos aqui no capítulo 3, Nicodemos. Ele é descrito no versículo 1 como um fariseu e um dos principais de Israel. E essa descrição curta já diz bastante a respeito desse homem. Quando nós ouvimos essa palavra, fariseu, nós automaticamente pensamos nos embates que Jesus Cristo teve ao longo do seu ministério com aqueles líderes religiosos que não se conformavam com a sua mensagem e que tentavam a todo tempo e às vezes de maneira ardilosa fazê-lo cair em erro. E que ao final das contas, quando se viram incapazes de constranger Jesus ou de contrariar, de rebater o ensino que Jesus apresentava, confabularam de maneira criminosa para que Jesus pudesse ser punido, julgado e crucificado. Portanto, quando nós ouvimos essa palavra, fariseu, nós temos uma impressão muito ruim, a conotação dela é muito negativa. Mas não era assim na época em que Nicodemos vivia. Os fariseus, eles representavam uma facção religiosa do judaísmo que surgiu cerca de 150 anos antes de Cristo, na chamada Revolta dos Macabeus, um momento em que o império tentava impor uma cultura grega
na região da Judéia, em outras regiões, e um grupo ali decidiu, montaram a resistência e se rebelaram e impediram que aquilo acontecesse. E a partir daquele momento, segundo alguns historiadores, os fariseus, eles surgiram. E esse grupo, os fariseus, eles eram marcados, primeiro, porque eram bastante nacionalistas. Eles eram reconhecidos como pessoas que eram zelosas com a lei e também que eram, por serem piedosos. Então, de fato, quando nós olhamos a história dos evangelhos, a narrativa dos evangelhos, nós vamos encontrar, sim, fariseus hipócritas, e talvez hipocrisia seja a palavra mais associada a esse grupo. Vamos encontrar, sim, pessoas com sede de poder. Vamos encontrar, sim, homens que confrontavam Jesus de maneira muito intensa, com motivações totalmente equivocadas, mas haviam fariseus que, apesar de estarem errados, apesar de não caminharem, na verdade, porque ainda não a conheciam plenamente, eram, sim, bem-intencionados. Nós podemos lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo, que cita em Filipenses, no capítulo 3, quando ele fala sobre a sua vida pregressa, antes de aceitar o evangelho, que ele era fariseu quanto à lei. Quanto ao zelo que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, perdão. Quanto ao zelo que há na lei, perseguidor da igreja. Então, Paulo, ele era um fariseu que achava que, de fato, estava cumprindo aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Nicodemos parece ser um dos homens que se enquadrava nessa descrição. Ele procura Jesus. Quando ele chega até Jesus, sendo fariseu e sendo um dos principais de Israel, muito provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, que era o conselho legal, a mais alta corte que ditava os rumos daquela nação, tanto em questões civis quanto em questões religiosas. Quando Nicodemos chega até Jesus, ele apresenta-se de uma maneira, à primeira vista, muito boa. Ele começa dizendo o seguinte, vai até Cristo, mesmo sendo mestre em Israel, toma a iniciativa de ir procurar aquele homem que estava chamando a atenção de todo o povo, e sendo mestre, ele se dirige a Cristo como Rabi. Logo após dirigir-se a Cristo como Rabi, ele afirma que reconhecia que Jesus Cristo vinha da parte de Deus e apresentava os sinais que Jesus Cristo realizava como a fonte desse reconhecimento. Diferente, por exemplo, daquele grupo de fariseus, em Mateus capítulo 12, verso 24, que ao verem os sinais que Jesus realizou, e não podendo contestá-los, afirmaram que Jesus realizava aqueles milagres pelo maioral dos demônios, pelo poder de Belzebu. Nicodemos não parece fazer parte desse grupo. Ele apresenta uma descrição aparentemente muito correta. Chama Jesus de mestre, diz que reconhece que ele vem de Deus e testifica que os sinais que Jesus realizava demonstravam isso. Essa é a primeira vista. Mas quando nós nos voltamos para o texto, nós vamos a alguns detalhes presentes aqui e no contexto que envolve esse encontro, que nos fazem refletir um pouco melhor sobre isso. Nicodemos, sim, foi ao encontro de Jesus, mas o texto cita que ele foi à noite. E eu concordo com boa parte dos comentaristas que afirmam que talvez essa atitude dele, de procurar Jesus, quando a luz não estava plena e quando ele não poderia ser identificado com tanta facilidade, demonstrava um certo constrangimento da sua parte em ser visto procurando Jesus pelos seus pares. Porque muitos fariseus, muitos líderes religiosos já tinham
uma postura negativa em relação ao nosso mestre. Ele o procura, mas o procura à noite. Ele chama Jesus de mestre, mas logo depois passa a ensiná-lo. Se você prestar atenção no texto, a primeira palavra que Nicodemos apresenta a Jesus, depois que o chama de rabi, é a palavra sabemos. Mestre, sabemos, e começa a apresentar o seu conhecimento como mestre da lei. É como se ele estivesse se colocando como um mestre que estava conversando com outro. É quase como aquele tipo de aluno, que eu não sei se você já teve o privilégio de estudar com um aluno desse, ou de dar aula para um aluno desse, em que no momento em que o professor pergunta se há algum questionamento, o camarada levanta a mão e começa a dar aula no lugar do professor. Não há um questionamento, mas ele quer completar aquilo que está sendo falado. Nicodemos se apresenta a Jesus, o reconhece como mestre, mas porta-se como mestre também diante de Cristo. Ele afirma que sabia que Cristo vinha da parte de Deus pelos sinais que ele apresentava. Mas que expectativa havia no coração daquele homem em afirmar que Cristo vinha da parte de Deus? Nós sabemos que boa parte dos judeus, e entre eles até os apóstolos, esperavam o Messias, mas eles não tinham uma visão muito concreta e correta da missão que o Messias realizaria. Muitos deles esperavam um líder nacional, alguém que viesse novamente assumir o comando da nação de Israel e fazê-la grande novamente. Nessa época, Israel estava subjugada pelo Império Romano. Então havia essa expectativa de que um líder viesse, de que o Messias viesse, mas muitos deles não compreendiam qual a missão e o que representaria esse enviado de Deus. Nós podemos lembrar daquele momento, por exemplo, em que Jesus pergunta aos discípulos quem as multidões afirmavam que ele era, isso depois que ele já estava exercendo o ministério público, e que já estava ensinando o Evangelho, operando sinais e prodígios, e as opiniões eram diversas. Olha, alguns afirmam que você é um profeta, outros afirmam que você é Elias que voltou. E quando ele pergunta aos apóstolos, e Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A palavra de Cristo é que não foi carne nem sangue que revelou aquilo, mas o Espírito Santo de Deus. Como nós vamos ver no decorrer do texto, Nicodemos ainda não havia nascido de novo. É muito provável que a expectativa de alguém que Deus havia enviado e que estava diante dele naquele momento, fosse uma expectativa totalmente equivocada, talvez mais conectada com os seus próprios anseios do que com aquilo que Deus precisava operar. E é interessante que quando nós olhamos para esse encontro, e para esses detalhes, para essas possibilidades presentes aqui, nós encontramos muitas vezes a postura que nós, não apenas nós que estamos aqui, mas nós, de uma maneira geral, humanidade, apresentamos quando nos encontramos com Cristo. Existem muitas pessoas que desejam encontrar-se com Jesus, mas até certo ponto. Existem muitos que querem buscar Jesus, mas dentro da sua conveniência. Eu tenho interesse em conhecê-lo e estar próximo, mas se for à noite. Eu quero ser um simpatizante do Evangelho, mas eu não quero me comprometer com a causa até o ponto de que isso traga algum prejuízo para mim. Nós também podemos nos apresentar a Jesus muito seguros do nosso conhecimento e tentando encaixar aquela ideia que está sendo apresentada dentro das perspectivas, pressupostos e verdades que nós já estabelecemos antes desse encontro. Nicodemos se apresentava como mestre e ele tinha uma bagagem, ele tinha informações, ele tinha uma história que o credenciava para isso dentro da nação.
Mas ele precisava abrir mão de tudo isso, como nós precisamos abrir. É muito fácil sermos confrontados e apresentados à mensagem do Evangelho e recebermos essa mensagem dentro de um odre enrijecido, usando a figura que Jesus utilizou nos Evangelhos. Tentarmos encaixar essa mensagem dentro de uma mentalidade, de uma história e de uma visão de mundo que já foi construída na nossa própria história. E aí eu olho para o Evangelho e pego o que é conveniente e digo, isso aqui vai se encaixar em mim. Isso eu vou aceitar porque isso faz sentido para mim. É muito fácil também procurar Jesus, tendo como expectativa as nossas próprias intenções, os nossos próprios anseios. O que é que Jesus pode fazer por mim? Esse homem é poderoso, ele tem mudado a história, ele tem mudado a vida de muita gente. Então, talvez, se eu procurá-lo, ele vai mudar a vida da minha família, vai mudar a minha história profissional, vai mudar a minha história emocional. E eu procuro Jesus já com a demanda pronta, com a pauta que eu gostaria que ele resolvesse, definida por mim. Cristo não aceita isso. E ele não aceita por um motivo simples, porque ele tem algo muito melhor para nos oferecer. Quando Nicodemos se apresenta a Jesus, o chamando de mestre, reconhecendo o seu poder, reconhecendo os seus milagres, e achando que talvez, por ser fariseu e ter tomado a atitude de procurar Cristo, quando outros o perseguiam, ele estava num nível muito alto. Ele não podia imaginar aquilo que Jesus citou em Mateus capítulo 5, verso 20, que se a nossa justiça não exercer em muito a justiça dos fariseus, nós não poderemos entrar e ver o reino dos céus. E então é nesse momento que ele se volta para Nicodemos e diz, é necessário que você nasça de novo. E ele apresenta qual é a realidade que precisava ser concretizada na vida daquele homem. Ele manda a real para Nicodemos nesse momento. Só que Nicodemos não entendeu, porque o conceito de um novo nascimento era estranho para ele. Quando nós olhamos as páginas do Antigo Testamento, nós não vamos encontrar em momento algum essa figura de um novo nascimento. Daí a pergunta que é devolvida: como eu posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus apresenta um novo nascimento, e a expressão que é utilizada aqui no original traz também a ideia de nascer do alto, e Nicodemos não conhecia essa proposta, a proposta ou o nascimento que ele conhecia era o nascer do ventre. Então Jesus refaz a afirmação, afirmando no verso 5 o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando nós colocamos lado a lado o verso 3 e o verso 5, vamos perceber que há um paralelismo entre eles. No verso 3, Jesus fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, ele diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus não está falando aqui de 3 nascimentos: o novo nascimento, o nascer da água e o nascer do Espírito. Ele está falando de um nascimento só. Mas nesse verso 5, ele apresenta uma linguagem que Nicodemos poderia compreender. O Antigo Testamento, no qual, como mestre da lei, Nicodemos deveria ser versado, não falava de um novo nascimento, mas falava em alguns momentos sobre o derramar da água e o derramar do Espírito. Um desses textos que eu gostaria de ler com vocês é o texto de Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 25. Ezequiel, capítulo 33, verso 25.
palavra do Senhor diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Continuando até o verso 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa figura Nicodemos poderia compreender. O que Jesus estava apresentando para esse homem foi o que talvez ele apresentou para mim e para você em algum momento da nossa história. Ele estava apresentando a possibilidade de uma nova vida a partir do despojamento de uma velha. Não importa se Nicodemos tinha todas as credenciais que aqui, nessa vida, nesse plano, para essas pessoas, o gabaritavam como alguém espiritualmente elevado. Deus não se impressiona com essas credenciais. Deus não se impressiona com nada daquilo que podemos alcançar, construir, aprender e realizar. A única coisa que faz com que Deus olhe para nós e nos aceite e nos dê a sua aprovação é quando Ele olha para nós e encontra a si próprio em nós. Era isso que ele estava apresentando para Nicodemos. Ele precisava arrepender-se, talvez para um mestre da lei, para um fariseu, para alguém que era um dos maiores de Israel. Essa ideia do arrependimento fosse algo difícil de compreender. Mas nós não nos arrependemos daquilo que fazemos, nós nos arrependemos daquilo que nós somos. O que fazemos é uma consequência da nossa natureza, da nossa realidade. E não importa quão bom, quão perfeito, quão correto um homem ou uma mulher sejam, precisamos nascer de novo, todos nós. Essa é uma necessidade que Jesus nos apresenta. Esse novo nascimento que está sendo ensinado aqui, fala de um momento, de uma experiência, de uma realidade onde nós somos confrontados pela verdade revelada de Deus. Essa verdade constrange o nosso coração, gera um arrependimento verdadeiro, uma confissão que faz com que Deus derrame o seu Espírito, nos purificando como a água, e fazendo com que, purificados, recebamos a presença do Deus vivo em nosso coração, o qual Ele faz a sua morada. É essa a ideia que está sendo apresentada. Só assim nós podemos ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, como Cristo falou. Porque para ver o reino de Deus, precisamos ter fé. E a fé não é algo que é gerado de nós para nós, é um dom de Deus, é algo que Deus nos concede. Quando temos o Espírito Santo de Deus, quando recebemos essa graça, então podemos crer naquilo que Deus revela de si. Nicodemos via diante dele ali um homem, talvez na sua avaliação um homem espiritual, mas enquanto ele não tivesse fé, uma fé dada por Deus, ele não poderia compreender quem estava diante dele. Jesus. Para entrar no reino de Deus, como eu disse, não existe outra credencial, senão a credencial de ter sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí ele apresenta essa realidade do novo nascimento, e quando nós vivemos essa experiência, quando isso se torna um fato na nossa vida, algumas consequências, algumas implicações devem se manifestar. Primeiro, isso deve nos humilhar. Isso deve trazer humildade para o nosso coração. Se é Deus que nos alcança, se é Deus que nos salva, se é Deus que nos lava,
se é Deus que nos regenera, se é Deus que promove a reconciliação, então eu tenho que olhar para mim e saber qual é o meu tamanho diante desse Deus tão grande. E entender que não importa o quanto eu tenha sido agraciado em capacidades, inteligência, posses, benefícios, não importa, eu ainda sou pobre, cego e nu diante de Deus. O seminário é um lugar muito interessante. Uma coisa que eu glorifico a Deus, Renan, por essa igreja, é a quantidade de vocacionados que Deus desperta aqui. Sabe, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela sua vida, Renan, porque eu creio que muito disso é pelo exemplo que Deus tem dado a graça a você de exercer sobre a vida desses jovens. Mas o seminário é um lugar muito interessante. E lá no seminário no qual eu me formei, aqui na Juvep, em João Pessoa, alguns devem ter estudado ou estudam lá, nós tínhamos toda quarta-feira um culto dos alunos. E também tínhamos o sermão de prova da cadeira de homilética. E eu me lembro que durante os 4 anos em que eu estive no seminário, talvez a frase que eu mais ouvi quando alguém ia pregar para os seminaristas era: irmãos, graça e paz, olha, todo mundo sabe que pregar para seminarista não é fácil. E essa frase sempre se repetia. Pastores, colegas, quando eu ia pregar, faziam: olha, todo mundo sabe que pregar para seminarista não é fácil. Mas, e aí, continuava a introdução. Deveria ser. Deveria ser porque, se nós entendemos que a palavra de Deus nos ensina a humildade, o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, a quantidade de informações que o Espírito Santo, pela sua graça, fez com que ficassem cravadas em nosso coração, a quantidade, o nível de profundidade com o qual nós nos dedicamos a essa palavra, deveria nos fazer cada vez mais humildes. E é uma tentação muito grande, irmãos, para todos nós que estamos no ministério, falando de ministério, mas para todo cristão que atua em qualquer área, é uma tentação muito grande nós nos encantarmos com a performance, nos preocuparmos demais com aquilo que vamos apresentar, na expectativa de que sejamos reconhecidos como grandes pelos outros. É uma tentação para mim estar aqui diante de vocês, ministrando, e guardar o meu coração dessa expectativa de talvez pregar uma mensagem que alguns de vocês considerem boa, e no final do culto cheguem e digam: pastor, parabéns pela mensagem. Isso é árido. Isso é oco. O que deve alegrar o nosso coração é o fato de que um Deus grande nos deu uma grande salvação quando nós éramos ainda pequenos. Um Deus grande que olha para nós e quando nós não éramos nada, nos quis. E isso deve gerar humildade no nosso coração. A humildade de saber que a maior alegria que podemos ter é servir a esse Deus e não usar esse Deus como uma plataforma. Humildade e gratidão. Ser grato, porque aquilo que recebemos nos foi dado, literalmente dado. Tudo que nós temos pertence a Ele. O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 17, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa vida pertence a Deus, e quando nós nascemos de novo, nós entendemos isso de uma maneira plena. Então, eu devo ser grato por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu tenho, e por tudo aquilo que eu herdarei. Existe um homem, talvez vocês já ouviram essa ilustração, que era bastante conhecida, chamado John Newton. Esse homem foi o compositor de uma das canções mais conhecidas, canções cristãs, mais conhecidas ao longo da história, Amazing Grace. E ele era um escravocrata na sua época. Ele era um mercador de escravos. Destruiu a vida de muitos. Mas quando ele se converteu, Deus usou aquele homem para alcançar a vida de muitas pessoas. Ele se tornou um pastor e ele escreveu esse hino.
Existe uma frase do John Newton que é bastante conhecida. Ele diz o seguinte: eu ainda não sou aquilo que eu preciso ser, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus eu já não sou o que eu era. Humildade, gratidão e condução. Alguém que nasce de novo, alguém que vivenciou essa experiência, deve ser conduzido por essa presença que agora habita em nós. O Espírito Santo deve ser o condutor da nossa vida em tudo. Eu acho interessantíssimo que em alguns textos onde a soberania de Deus é apresentada de maneira muito clara, onde Deus mostra a sua ação graciosa e amorosa, escolhendo aqueles que Ele quis, para serem parte do seu povo, para fazer uma aliança com essas pessoas, como por exemplo no capítulo 2 do livro de Efésios, no capítulo 2 da carta de 1 Pedro, eu acho interessante que depois de algumas declarações que mostram essa soberania inequívoca de Deus, nós vemos uma consequência da ação soberana de Deus concretizada. Por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, um texto bastante conhecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o que é que diz o verso 10? O que é que diz o verso 10? O verso 10 fala que fomos salvos pela graça mediante a fé, algo que não veio de nós, para quê? Para que pudéssemos testemunhar de Cristo, para que pudéssemos apresentar a sua mensagem, para que pudéssemos fazer as suas obras, para as suas boas obras, para as quais nós fomos destinados. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a palavra do Senhor diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Que maravilha ser isso tudo, mas para quê? Vocês são tudo isso para que vocês possam proclamar a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém que é nascido de novo é humilde, porque se humilha diante de Deus. Alguém que é nascido de novo é grato a Deus, independente da sua vida, do que tem, do que possui, porque entende que a sua maior necessidade já foi suprida. E alguém que é nascido de novo é conduzido por esse Deus, porque esse Deus habita na sua vida e Ele é Senhor, não apenas o nosso Salvador, mas Senhor, aquele que nos conduz, aquele que exerce o seu domínio sobre nós. Isso é nascer de novo. Então, no restante do texto, Jesus reforça essa ideia. Olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de eu te falar, importa que você nasça de novo. E isso muda totalmente o sentido do Natal. Mudou o sentido do Natal para mim. E eu já estou terminando. E não são 20 minutos. Estou terminando de verdade. Mas eu me lembro que no ano de 1999, obrigado pela minha mãe, eu participei de um tal de encontro de jovens com Cristo. Lá, pela primeira vez, eu ouvi a mensagem do Evangelho sendo ministrada. Uma história que, sinceramente, irmãos, se alguém me falasse isso, e não houvesse a ação do Espírito Santo de Deus, me convencendo da justiça, do pecado e do juízo, como João capítulo 16 afirma, eu tenho certeza que eu não creria. Contaram a história de um Deus que criou todas as coisas, como nós vimos aqui na cantata, e que criou o homem e a mulher, e que eles pecaram, e que houve uma separação, e que a humanidade estava separada de Deus até o momento em que Deus cumpriu a sua promessa feita desde a eternidade, enviando o seu Filho para morrer no lugar daqueles que pecaram, para assim promover a vida eterna. Sinceramente, do ponto de vista lógico para mim, aquela história não parecia algo que diferisse muito da Ilíada e da Odisseia de Homero, da mitologia grega, de qualquer ensino que falasse sobre uma fábula, etc. Mas enquanto eu ouvia aquela história, o meu coração queimava.
Enquanto eu ouvia as pessoas pregando aquela mensagem, algo acontecia que fazia com que um eco dentro de mim mostrasse que aquilo era verdade. E eu criei. E eu tenho certeza que eu criei, não porque eu entendi, raciocinei, escolhi. Eu criei porque Deus permitiu que eu crisse. 2 anos depois, porque eu criei, mas não me converti, eu fiz, isso é verdade. Eu creio nessa história que contaram. Eu agora acredito em Jesus. Mas aí eu disse, só que eu não sou digno de ser chamado de evangélico. Eu preciso melhorar algumas coisas que eu estou fazendo na minha vida. Eu preciso me consertar. Eu não vou ser como esses hipócritas que vão para a igreja e saem da igreja e continuam a vida do mesmo jeito. Não, eu vou virar santo. Depois que eu virar santo, eu entro na igreja. Foram os 2 piores anos da minha vida. Terríveis, terríveis, terríveis. 2 anos depois, dia 24 de junho de 2001, estava eu no São João de Patos, no último dia da festa. Já tinha tomado todas, sabe, tinha até brigar, que eu nunca tinha brigado na minha vida, naquele ano eu acabei brigando. E estava lá, sentado na calçada. E até brinquei com o Renan, antes da mensagem, quando vocês estavam cantando aquela música, Cantarei Seu Amor para Sempre. Ele disse, essa foi a música da minha conversão. Eu fiz, olha, a música da minha conversão foi uma banda de forró que estava tocando. Porque eu estava sentado lá naquela calçada e eu comecei a lembrar daquela mensagem que me foi ensinada 2 anos antes. Uma mensagem com a qual eu tive pouquíssimo contato nesses 2 anos. E eu comecei a pensar naquilo dali, comecei a refletir, e uma graça irresistível começou a me envolver. E eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo. E as pessoas olhavam para mim e faziam, esse aí tomou tudo, porque está chorando, está rindo, está... Mas eu comecei a sentir aquela graça. E eu me senti, eu acho, como o personagem cristão do livro de John Bunyan, o peregrino, quando ele se coloca diante da cruz e um fardo gigantesco escorrega das suas costas. Eu literalmente senti aquilo dali, enquanto eu estava sentado naquele ambiente que não favorecia em nada esse momento. Não havia nenhuma luz, nenhum ambiente emocional, não havia nada que proporcionasse alguma decisão motivada por técnicas que me levassem àquilo dali. Não, o ambiente era totalmente desfavorável. Mas naquele momento, pela graça de Deus, eu me rendi. Deus gerou salvação no meu coração. Eu nasci de novo. E eu entendi, da maneira correta, aquela mensagem que eu havia ouvido 2 anos antes. Porque, como eu disse no início, nós temos 2 opções quando pensamos em cristianismo. Nós podemos ser espectadores respeitosos, pessoas que olham para a história, para a mensagem, para a obra de Cristo, admiram, elogiam e até aprendem com os bons exemplos, mas é uma história que você observa. Ou podemos fazer parte dessa história. Naquele momento eu comecei a fazer parte dessa história. E foi no dia 24/6/2001, que o dia 25 de dezembro começou a fazer sentido para mim. Eu entendi qual era o Cristo que deveria ser celebrado no Natal. Não apenas o Cristo histórico, o Cristo religioso, o Cristo personagem. O Cristo que se relacionava comigo, numa aliança que Ele estabeleceu. O Cristo encarnacional. O Cristo que fazia parte da minha história e que me fez parte da história que Ele está escrevendo na humanidade. Que Cristo você está celebrando nesse Natal? Qual Cristo você celebra? Que você também possa fazer parte dessa história. Se você já viveu essa experiência, louvado seja o Senhor pela sua vida. Fortaleça-se, alegre-se, glorifique ao Senhor por ela.
Mas se você não viveu essa experiência ainda, a minha oração é que o Espírito Santo haja na sua vida. Porque não vale a pena ser apenas um mestre e não nascer de novo. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo. Eu quero agradecer ao Senhor por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado, porque nenhum de nós merecia aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Muito obrigado, porque eu sei que aquilo que foi feito na cruz durará por toda a eternidade. Os benefícios que o Senhor conquistou para nós, para a tua igreja, para os teus filhos, eles são eternos, Pai. E a nossa celebração não se resume a uma data, a um momento. A nossa vida te celebra, a nossa existência te celebra, e nós queremos permanecer celebrando o teu nome, hoje e para sempre. Oramos, Deus, para que o teu Espírito Santo atue no coração daqueles que, como nós, no passado, ainda não se renderam a ti. Nós cremos, Deus, que tu és soberano e que tu faz tudo de acordo com a tua vontade. Mas entendemos que o Senhor nos orienta na tua palavra a orarmos e intercedermos pela salvação daqueles que ainda não foram alcançados. Então fazemos isso nessa hora, Pai. Te pedimos para que o Senhor faça com que Jesus Cristo nasça no coração daqueles que ainda precisam. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém.